Olá, investidor, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos comentar sobre o balanço da Irani do quarto trimestre de 2024 e do ano de 2024. Foi um balanço, digamos, ruim em termos operacionais, mas com um forte lucro devido a não recorrentes. E vamos falar também sobre os possíveis dividendos que esses não recorrentes podem gerar. Então, continue conosco, deixe um joinha no vídeo, se inscreva no canal. Primeiro vamos falar do resultado do quarto trimestre, depois do ano de 2024 fechado e depois dos dividendos. Aqui no quarto trimestre, vemos a receita líquida. Receita líquida cresceu 10% comparando ao quarto trimestre de 2023. Ela ficou estável, com relação ao 3 tri 2024, uma queda de 0,5%. O EBITDA teve um crescimento de 3,1% com relação ao quarto trimestre de 2023, mas uma forte queda com relação ao terceiro tri 24, uma queda de 7,9%. O EBITDA finalizou o quarto tri em 115 milhões de reais. E a margem caiu tanto comparando de forma trimestral e tanto de forma anual. A margem EBITDA caiu. No lucro do quarto trimestre, lucro líquido, ela lucrou 186 milhões de reais. No ano passado, no quarto trimestre, ela lucrou 7 milhões. Esse lucro teve componentes não recorrentes. Como vemos, lucro recorrente é esse de 17 milhões. E aqui, os 168 milhões de não recorrente é a exclusão de ICMS da base tributária. A Irani já trouxe um fato relevante explicando isso. E o não recorrente de impairments é que foi no quarto trimestre do ano passado um prejuízo de 18 milhões. Só que olhando apenas o lucro recorrente, aquele que decorre das suas operações, ou seja, do negócio da empresa, de venda de papel, papelão ondulado, o lucro caiu 30% com relação ao quarto trimestre de 2024. E caiu muito forte também, aqui eles não falam a porcentagem, com relação ao terceiro trimestre de 2024. Uma queda aí de mais de 50% no lucro. Então, no quarto trimestre, foi um resultado muito fraco, já vinha com resultados fracos desde o final de 2023, e esse foi o pior de todos. Olhando aqui, o volume de vendas cresceu de forma anual, mas teve uma queda no quarto trimestre de 3,8%. Mesmo os preços médios por tonelada tendo aumentado, tanto na forma trimestral quanto na forma anual. Vejam aqui, aumentou 5%. Aqui no segmento de papelão ondulado. Quanto aos segmentos de papel para embalagens sustentáveis, as vendas totais cresceram 2,1% se comparado ao quarto trimestre de 2023, mas tiveram um recuo de 10% em relação ao terceiro tri 24. Em algum momento da apresentação, a Irani diz que essa variação negativa nas vendas é de forma sazonal, que no quarto trimestre tem esse declínio mesmo. Aqui vejamos os preços médios, teve um aumento com relação às embalagens flexíveis, aumento por tonelada de 7,5% em relação ao terceiro trimestre. E na parte de embalagens rígidas, os preços médios por tonelada aumentaram bem durante o ano e 6,3% no trimestre. Aqui vamos falar um pouco das aparas. Aqui tem os preços no mercado, que subiram 82% no ano e tiveram uma estabilidade, um leve recuo no trimestre, de 0,4%. Na comparação com a Irani, no ano, a Irani pagou um aumento menor que a média do mercado. Teve um aumento para a Irani de 73%, mas no quarto trimestre, a Irani teve um aumento nos custos da Apara de 0,8% em relação ao terceiro trimestre, enquanto o mercado teve uma redução. Então, isso mostra que
a Irani esteve no quarto trimestre bem em linha com o mercado e no ano ela foi mais eficiente na compra das aparas, com um aumento menor do que o mercado teve. Outro segmento da Irani é de resinas sustentáveis, breu e terebitina. O volume de vendas das resinas cresceu no ano 24% e aumentou com força no trimestre 31%, um bom volume de vendas. E o preço médio das resinas não acompanhou esse aumento, né? O preço de vendas, apesar que no ano subiu 47%, mas no trimestre os preços médios da resina que a Irani vende cresceram apenas 0,9%. Agora vamos para os resultados do ano fechado de 2024. A Irani teve uma receita que aumentou em 2% em 2024, chegando a 1,6 bilhão, apesar o seu EBITDA, que é o lucro operacional, é o lucro retirando impostos, depreciação, amortização, o EBITDA caiu 3% no ano. Então essa é uma preocupação, né, de aumento nos custos. A Irani não consegue repassar da forma que ela quer o preço de venda e o EBITDA cai. Agora falando do lucro líquido, o lucro ficou em 304 milhões de reais, mesmo com todo esse não recorrente de 168 milhões, o lucro ainda fica 20% menor que 2023, que ficou em 383 milhões de reais. 2023 também teve não recorrentes positivos para a Irani, que foi os créditos PIS/COFINS. E esse da exclusão do ICMS ele é um pouco maior, de 168 milhões. Agora eu pergunto, todo ano vai ter um não recorrente desse tamanho para a Irani? E positivo ainda? Lembrando que no final de 2023 teve o impairment, que foi lá uma revisão dos ativos biológicos das florestas da Irani, que deu esse valor negativo. Mas o que é mais importante é esse recorrente aqui. Ela teve uma diminuição de 44% no lucro em 2024, ficando em 136 milhões de reais apenas. Olhando aqui a produção e vendas dos produtos, vemos que em 2024 o papelão ondulado teve um aumento nas vendas de 5,7%. O papel para embalagem teve um aumento nas vendas de 3,4% e as resinas teve uma diminuição das vendas de 0,9%. Outro ponto a destacar é a alavancagem. A alavancagem da Irani, que fechou em 2023 com 2,7%, terminou 2024 com 2,26%. A relação dívida líquida sobre o EBITDA. Isso é uma boa notícia para o investidor, porque reflete diretamente na política de dividendos da Irani. Com essa alavancagem inferior a 2,5 vezes, ela pode pagar seu dividendo complementar. Um fato ruim aqui é que o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, vem caindo muito forte. Ficou atual em 10,8%, isso é uma diminuição de 5,8 pontos percentuais em relação ao que terminou 2023, que ficou em 16%. Outra questão é a recompra de ações da Irani, que esse atual programa já totalizou 60% de recompra, isso até 31 de dezembro. Com relação aos investimentos, esse trimestre a Irani somou 71 milhões investidos e no ano 228 milhões. Aqui não está contido a plataforma Gaia, que é um investimento em separado. E, por fim, ela tem um quadro dizendo que distribuiu aproximadamente 53 centavos por ação nos últimos 12 meses e o dividend yield foi de 4,82% apenas. Mas isso aqui não corresponde ao ano calendário de 2024. Aqui tem muito dividendo de 2023 ainda. E o dividend yield foi calculado com o preço da ação no último dia do ano de 2023. O preço da ação estava lá em cima. Então ele não serve para nós basearmos sobre o que a Irani pagou efetivamente em 2024, considerando o ano calendário. Falando um pouco mais de dividendos, nós que estamos acostumados a receber apenas 4 centavos,
de dividendos da Irani por trimestre, podemos ser surpreendidos positivamente. Isso aqui não é oficial, acabei de olhar várias vezes agora no site de RI da Irani e não tem nenhum anúncio de dividendo. Porém, nós podemos fazer algumas contas. No quarto trimestre de 2024, o lucro foi de 186 milhões. Com um payout de 25%, o dividendo poderia ficar em 19%. Isso se ela pagar em dividendos, não em JCP, que representaria 2,71% de dividend yield. Então, há uma possibilidade da Irani anunciar 19 centavos nos próximos dias. Quanto aos dividendos complementares, poderemos ter um bom dividendo também, porque a Irani paga seus dividendos 50% do lucro líquido. Porém, cada trimestre, ela paga 25%, que é esse aqui, o payout dela, por trimestre. Somando todos os trimestres, dá um total de 25% do ano todo. Eu sei que é difícil de entender, mas... E depois, ela junta todo o lucro e paga os outros 25% para somar com os 25% dos trimestres e ficar 50% do lucro. Caso esse dinheiro que vai entrar para a Irani for pago em forma de dividendos, ela poderia pagar 32 centavos por ação dos dividendos extraordinários. Mas pode não ser também, porque esse valor poderia ser descontado do imposto. Então a Irani não pagaria isso em dividendo. Talvez ela pagaria apenas esses 19 centavos. Mas aí é só a diretoria para saber. Tá certo, gente? Então falamos da Irani, balanço do quarto tri, dividendos. Vemos que a empresa não está nos seus melhores momentos, mas eu, como investidor, continuo firme, não aportando na empresa, mas estudando ela, certo? Então, vamos voltar à Irani durante esses meses, porque ficou muita coisa sem falar aqui. Então, fique conosco, deixe o joinha no vídeo, se inscreva no canal, bons investimentos e até o próximo vídeo.